Pessoal, então a resolução dessa questãozinha do Enem, tranquilão? Vou tentar aí toda semana postar uma ou duas resoluções de questões do Enem, para a gente ficar nessa sequência aí até o dia da prova, tudo bem? Vai ter semana que vai ser um só, semana que vai ser dois, depende muito, tranquilo? Então olha só, vamos lá. Vou deixar o enunciado aí para que vocês observem, tá? E aí o que acontece? Essa questãozinha, ela me dá, né, questão de geometria espacial, tranquilo? Se tratando de, eu tenho aqui no momento inicial nós temos um cone e aqui embaixo nós temos o tronco de um cone. Tudo bem? Essa questão ela é bem legal, e não muito difícil, tá? Ela é muito tranquila. Vamos fazer bem devagar, step by step. Tranquilão? Então olha só. Na verdade ele quer saber, cadê? Qual é a massa em grama utilizada dessa escultura? Ou seja, ele quer saber a massa em grama dessa escultura aqui. Ele fala que essa peça é de madeira, né? E ele quer saber essa massa aí, tá? Lembrando que, deixa eu colocar essa informação importante, tem massa igual a 0,6 gramas, 0,6 gramas por centímetro cúbico. É isso que ele está falando. Beleza ou não? Ou seja, a cada centímetro cúbico eu tenho 0,6 gramas aqui nessa peça, né? Nesse tronco de cone perfurado aqui no meio, tá? Então, olha só, vamos atacar essa questão aí. Beleza? O que eu vou fazer inicialmente? Vitor, pelo amor de Deus, não lembro como se chega na fórmula do tronco de cone. Neste momento, você poderia utilizar. Porém, você tem a saída de não utilizar também a fórmula do tronco de cone, tá? Então, eu vou partir pelo caminho de não utilizar a fórmula do tronco de cone. Tranquilão? Como que eu vou fazer isso aqui? Primeiro, vou calcular o volume de toda essa peça, beleza? Depois, eu vou retirar o volume desse conezinho pequeno. Depois, vou tirar o volume desse furo aqui, né, que tem um formato cilíndrico. Então, vamos lá. Vou pegar o volume total, vou retirar esse volume desse conezinho menor. Depois, vou retirar o volume do cilindro que é formado aqui, ó. Tranquilo ou não? Para isso, a gente vai ter que utilizar algumas coisas, tá? Primeiro, como que vai ficar o volume total? Ah, e se eu não me engano, pede para considerar π igual a 3. Tranquilão? Então, olha só, vamos calcular aí o volume total. Vou colocar aqui de volume total, VT. VT. Colocar volume total. Volume total, então, colocar aqui primeiro o volume do cone. Volume do cone é 1/3 vezes πr ao quadrado vezes a altura. É ou não é? Esse é o volume do cone. Tranquilão? Agora, para calcular aqui o volume total, vou colocar aqui, ó, VT. Volume total vai ser, então, 1/3 vezes o π, fala para considerar igual a 3, vezes o raio ao quadrado. Estou calculando aqui o volume total primeiro, tá? Já que o diâmetro aqui é 18, o raio é metade, é ou não é? O raio, ele parte do centro até a extremidade. O raio é metade, então o raio aqui é 9. Tranquilão? Então aqui vai ficar 9 ao quadrado vezes a altura, que é 36. 36. Chegando à conclusão, então, que o volume total será igual a 4 esse 3 com esse 3. Fica, então, 81 vezes 36. Vamos calcular aí. V. O volume total vai ficar o seguinte. Então, bem tranquilo, sem soberba, faço aqui, ó, 81 vezes 36. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 8, 48. Aqui fica 3, 24, não é isso? 48. 6, aqui 11, sobe 1, 9, 2. Então, o volume total, 2.916 centímetros cúbicos. Tranquilão? Então, encontrei aí o volume total. Essa informação a gente vai deixar guardada.
Deixa essa informação guardada, porque aqui é o volume total. Beleza? Então, vamos prosseguir agora para a próxima parte, o próximo passo. Tem o volume total, 2.916 centímetros cúbicos. O que eu vou fazer? Vou agora encontrar o volume desse conezinho menor aqui. É ou não é? Esse cone menor. Só que tem um porém, não sabemos a altura dele. Dá para descobrir? Dá. Olha só o que está acontecendo ali. Se eu fizer esse traçado aqui, ó, aqui no meio de todo mundo, eu consigo formar um triângulo retângulo ali e aplicar uma semelhança para encontrar a altura menor. Vai ficar o seguinte formato ali, ó. Estou fazendo bem tranquilão para você, para ficar bem claro, sem pressa. O Enem é daqui a alguns meses. Então que fique claro aí para você assistir esse vídeo enquanto almoça. É ou não é? Olha que maneiro. Não é isso? Então vamos lá. Então eu formei esse triângulo retângulo aqui, onde essa base é 9. Show de bola. Toda essa altura é o 36. É ou não é? Toda essa altura, 36 centímetros. Tranquilão? Essa basezinha menor aqui, desse triângulo retângulo, é o raio dessa circunferência, ó, desse cone aqui, é ou não é? É esse raio, tranquilão? Que o diâmetro é 6, então esse raio aqui é 3. Beleza? Agora eu vou aplicar aqui uma semelhança. Beleza? Então, ó, vou fazer. Eu quero saber essa altura aqui. Beleza? Então vai ficar o seguinte, ó. Vai ficar, então, essa altura sobre 9. Então, 36. Posso fazer isso, tá? Nada me impede. 36 sobre 9 é igual à alturinha sobre a basinha. Então, x sobre 3. 36 sobre 9 é tranquilo, que é 4. Então, x sobre 3 é igual a 4. Logo, x será igual a 12 centímetros. Então, conseguimos aí encontrar essa altura desse cone aí. Tranquilão? Daquele conezinho menor aqui do topo. Agora, vou encontrar o volume dele. Vou colocar assim, ó. O volume V de P. Só porque é o menor, pequeno. Tranquilão? Então, vou colocar V do cone pequeno, desse conezinho aqui. Vai ficar o seguinte. De novo, 1/3 vezes o π, que é 3, vezes o raio, ó. Esse raio aqui é o 3. 3 ao quadrado, vezes a altura, que é 12. Vezes a altura, que é 12. Então, o volume do conezinho pequeno, deixa eu dividir um pouquinho mais aqui. Deixa eu dividir um pouco mais aqui. Pronto. Então, o volume do cone pequeno vai ficar, ó, 3 corta com esse 3, fica então 9 vezes 12. O volume do cone pequeno vai ficar 9 vezes 10, 90, com 2, 18, 108. Então, 108 centímetros cúbicos. Cubics. Show de bola. Pronto, tem o volume total, tem o volume do conezinho pequeno, tá? O que falta agora descobrir? O volume desse cilindro aqui, ó. Deste cilindro. É ou não é? Porque eu retiro esse volume aqui, como se eu tirasse um sólido daquele dali de dentro. Tranquilo? Vocês conseguem enxergar aqui, ó, esse cilindro? Então, eu vou calcular o volume dele e eu vou retirar ele. Tranquilo? Então, deixa eu fazer aqui do lado. Deixa eu separar aqui que a gente já está chegando ao final já. Estamos chegando ao fim. Dá para fazer aqui o volume do cilindro? Dá, não dá? E ali fica só a conta final. Então, eu vou colocar, ó, VC. Volume do cilindro. VC.
volume do cilindro vai ser πr ao quadrado, e o π é 3, vezes o raio, ó. Esse raio aqui, ele é igual a esse raio aqui de cima, porque ele vai ser vazado aqui, ó. Aqui que forma o cilindro, que forma aqui. Tranquilão? Então, πr ao quadrado, que é o 3 ao quadrado, πr ao quadrado vezes a altura. Vamos lá. A altura agora deste cilindro. Se a altura total era 36 e eu diminuí dessa altura aqui, qual é essa minha altura que a gente descobriu? Essa alturinha aqui, 12. 36 menos 12. Então, eu concluo que a altura desse novo sólido aqui é o quê? 24 centímetros. Show de bola? Então, aqui vezes a altura, que é 24. Então, o volume do cilindro será igual a 3 vezes 9 vezes 24. Eu tenho que o volume do cilindro será 27 vezes 24. Tranquilão? Muita calma, bem tranquilo. Faço 24 vezes 27, que eu sei que lá na hora da prova é assim que você vai fazer, né? Muito provavelmente. Então, 4 vezes 7, 28. Sobre 2. 4 vezes 2, 8. Com 2, 10. 2 vezes 7, 14. Sobe 1. 2 vezes 2, 4 com 1, 5. Faço a soma. 8, 4, 6. 648. Então, o volume do cilindro é 648 centímetros cúbicos. Show de bola? Vamos agora praticamente para a parte final. Tranquilão? Vamos agora para praticamente a parte final. Eu tenho o volume total da figura. Eu tenho o volume desse conezinho menor. Eu tenho o volume desse cilindro aqui, que vai sair. O que eu faço? Pego o volume total, tiro esse conezinho menor e tiro do cilindro. E tiro o cilindro. Amém? Então, vai ficar, chegando então a resposta final. O vizinho tá batendo aí em cima, pelo amor de Deus. Para aí, vizinho. Então, volume total menos, voltou a bater, VP mais VC, volume do cilindro. Tranquilão? Então vai ficar volume total 2.916. 2.916. Deixa eu colocar aqui. 2.916 menos 108 mais 648. 108 mais 648. Chegamos então 2.916 menos 108 mais 648. 8 com 8, 16. 6 sobe 1. 4, 5. 756 menos 756. Show de bola! Vamos então. 2.916 menos 756. 2.916 menos 756. Não é? 0. Aqui fica 6. Aqui 1. Aqui 2. Então, 2.160 centímetros cúbicos, né? Isso aqui eram tudo medidas de volume, tudo bem? Agora, olha só, Vitor, acabou? Não acabou. Falta um detalhezinho. Lembra que ele falou que a massa aqui desse material é 0,6 gramas por centímetro cúbico? Tudo bem ou não? Já que eu descobri o volume, que é 2.160 centímetros cúbicos, o que eu faço agora? Vou pegar esse 0,6
e multiplicar com 2.160. Tudo bem? Que é bem tranquilo agora, tá? Então, ó, chegando ao final, 2.160 vezes, malandramente, vou pegar esse 0,6, vou colocar ele como sendo, ó, 6/10. Tranquilão? Agora, ó, por quê? Esse 0 morre com esse 0. Fica 6 vezes 2, 6. Então, 6 vezes 6 vai dar 36, vai subir 3. 6 vezes 1, 6 com 3, 9. 6 vezes 2, 12. Deixa eu botar aqui direitinho. 1, 2, 9, 6. 1, 2, 9, 6. 1.296 gramas. Show de bola? Gabarilson, letra... Deixa eu ver aqui, que agora eu não lembro as alternativas. Gabarilson, Lerebi. Tranquilo? Então, fechamos essa questão de volume do Enem, que é muito maneira. Lembrando, vou repetir, poderia ter utilizado ali a fórmula do tronco de cone, só que eu preferi não usar, tá? Você, na hora da prova, poderia usar. Eu fiz aqui uma resolução alternativa. De repente, se fosse pela fórmula do tronco de cone, sairia um pouco mais rápido, tá? Só que também é válido, na hora de vocês, ali, na hora do estudo, saber os dois formatos de resolução, tá bom? Ah, desse jeito aí eu vou perder tempo. Tudo bem. Então, aplica a fórmula do tronco de cone. Tranquilo, pessoal? Então, tamo junto. Fiquei com mais uma resolução e valeu!